regrinha logo de cara aí para começar, monografia no mínimo 60 laudas. Monografia mínimo de 60 laudas, perfeito? Artigo, 8 a 12 laudas. Perfeito? Diferença do artigo e da monografia, a principal diferença, né? É que o artigo, a matéria a ser tratada deve ter ineditismo. Não é uma matéria inédita, porque quase nada vai ser inédito hoje, mas ela tem que ser levada em tom de ineditismo, já diferentemente da monografia. Tá? Outra questão técnica, a monografia vocês vão entregar 60 laudas, vão entregar mais um CD em PDF da monografia, tudo bem? E aqueles que não quiserem que a monografia seja rabiscada, né, podem me entregar também uma em espiral, porque daí eu corrijo na espiral e lanço a nota na oficial, tá? Senão, se tiver muito erro, eu vou rabiscar ela inteira e depois ela fica na biblioteca. Inteirinha rabiscada, né? Não era isso, o que você quis dizer, aí não vai ficar muito legal, né? Mas aí é com vocês, tudo bem? Cuidado aqui na monografia, tá? A capa, eu até já peguei uma ali, a capa é rubi, é a cor do direito. Não é vermelho sangue, não é azul, não é violeta. Entregaram um azul para mim esses dias. Ah, não estava em nenhum lugar que a capa tinha que ser rubi, mas aonde estava que tinha que ser azul? Ah, eu achei, tá? Não, então rapidão. Cor de menina, professor. Cor de menina, professor. E se for menina? Rosa, né? Então, rubi, isso aqui está bem perto do rubi, né? Vai ter uma diferenciação entre uma gráfica e outra aí. Letra dourada, tá? Isso aqui vai estar lá no manualzinho da monografia que está disponível na página do Legale, perfeito? Tudo bem? Então, tranquilinho, cuidado com a lombada, tá? A lombada aqui está errada, né? Ele colocou o 2014 nesta posição, quando deveria ser nesta. Por quê? Você tem que imaginar quando a pessoa, que ela está lá, ó, na prateleira, e eu vou olhar. Não dá, tá? Então tem que dar o tombo aqui, tudo bem? Não precisa colocar São Paulo, aqui só vai o ano. E é o ano da entrega. É o ano da entrega, tá? Outro detalhe técnico. Da conclusão do curso, tá? Que vai ser de vocês 2014. O nosso concluiu em 2014, entrega em 2015 agora. Até dia 20. Não, então é 2014. 2014. É a entrega do curso. Do curso. Tempo de conclusão do curso, tá? Então, muito cuidado aí. Se a monografia vier com elementos pós-textuais, eles não são computados. Tudo que for anexo ou apêndice não é computado para contagem de folhas, tudo bem? Então, a gente coloca lá 20 páginas e coloca 4 anexos. Enche de lei, enche de jurisprudência. Tá? São 60 laudas. Já os pré-textuais contam. Então, folha de rosto, agradecimento, homenagem, tudo isso conta. Tudo bem? Isso vai contar. Só que isso não pode ser numerado. Então, não vamos esquecer disso. Então, tem lá, folha de rosto, folha de nota, agradecimento, nada disso vai ser contado. Tá? Nada disso vai ser numerado, eles vão ser contados. Então, você vai contar 1, 2, 3. O seu primeiro capítulo, normalmente, vai ser a introdução, certo? Aí, na introdução, que vem aqui, aí sim, 1, 2, 3,
4. Aí você começa a contar. O Word faz isso. Se você não conseguir fazer, você separa em dois, porque tem gente que não consegue fazer de jeito nenhum. Separa em 2 arquivos. Certo? E imprime o pré-textual sem numeração. E o outro, você manda começar a numerar a partir do número 4, ao invés de numerar do número 1 ou do número que for. Pronto, já resolve esse problema também. Tem gente que fica maluco tentando resolver esse problema, porque determinados words dão um probleminha mesmo. Para fazer isso é melhor dar um balão nele, dar um chapéu nele. Tá? Tranquilo? Isso para monografia. Tá? Para o artigo, a gente vai querer de 8 a 12 laudas, super seco. Então, não vai ter agradecimento, não tem nada disso no artigo. Tá? Vai ter só o tipo do artigo e o nome do orientador, que no caso vou ser eu, só isso. E o nome do orientando. Já vou vai ter uma folha de rosto, ele tem uma folha de rosto. A folha de rosto ele vai ter, isso aqui, ó. Tá? Essa folhinha de rosto aqui, ó, que dá para vocês verem ali, ó. Faculdade Legal, e aqui um modelo meu, educação ambiental, tal, São Paulo 2012. E aqui a outra, né, que é o título, projeto de pesquisa apresentado, aí você vai colocar especialização, na modalidade artigo, orientador fulano de tal ano, mais nada. Tá? Qual é o principal problema? Eu não vejo, mas qual é o principal problema para vocês, que muita gente não quer fazer o artigo? O artigo tem que ser enviado para uma publicação. Não quer dizer que ele vai ser publicado, tudo bem? Eu quero só que você encaminhe ele para publicação. Só encaminhar. Tem várias revistas jurídicas, várias. Jus Navegante não. Revista técnica. Eu quero tudo revista técnica reconhecida pelo CAPES, pelo MEC. Mas tem vários sites. Por exemplo, o âmbito jurídico é. Né? Banco de teses da USP, Lex Magister, Dédalus. Né? Tem um monte. Cielo. Tem um monte de revista aí. Tudo bem? Um monte. RT. Né? Revistas tribunais, tem um monte. Tudo via internet. A hora que você encaminha, normalmente o site ele vai te dar um protocolo. Ele fala, seu artigo foi recebido com sucesso, seu arquivo foi recebido a contento, não interessa. Você imprime essa página e junta essa página no final do artigo e protocoliza aqui. Tudo bem? Mas lembrando, o artigo vai ter que ter um certo tom de ineditismo. Se vier com um artigo, arroz com feijão, copiando e colando, sem trazer nada de novo, o Júlio vai falar de marketing. Então, ele vai falar de marketing jurídico, que já é uma coisa nova. Né? Aí ele vai dar uma ênfase diferenciada numa coisa que já foi falada. Ele tem que dar algum tom diferenciado. Alguma coisa tem que vir inovando, para não ficar igual. Tá? Para ser mesmo um artigo, para ser bem parecido a um paper. Né? O pessoal da área de exatas conhece bem aí. Né? O artigo é legal que vai te colocar num mundo fenomênico aí, já como autor, e o artigo conta ponto, inclusive, para alguns concursos e etc. Tá? Às vezes vocês são chamados para dar palestra por conta do artigo, o cara leu o seu artigo, gostou, falou, você não fala sobre isso. Já a monografia, a grande vedete é que a monografia é o trabalho científico per si mesmo, né? E na monografia você pode estender, e normalmente do trabalho monográfico, você cria um programa para o seu escritório, você cria uma tese jurídica, né? Você cria um programa de aula. Então, cada um tem uma facilidade e uma dificuldade. Né? Essas 60 laudas não são 60 laudas escritas, porque, como vocês viram na aula do Ronilson, acho que a maioria que fez aula com o Ronilson, né? Vocês vão ter lá, nas regras da ABNT, que vocês devem seguir, né? O espaçamento 1,5, não tem? O espaçamento duplo, entre parágrafos. Então, quer dizer, você vai escrever numa média umas 30 laudas. Mais as páginas pré-textuais, então, 25 páginas você escreveu. Agora, maior atenção, porque isso não vai passar de jeito nenhum. Plagiou, perdeu. Se plagiar, perdeu. Está fora
né? O Legale não dá mais chance, acabou a chance. Plagiou, está fora. O que a gente faz? Eu mando oficiar o autor e ele toma as medidas legais cabíveis. Não dá, né? Pode parar. Né? Um especializando de direito está plagiando. Gostou do que o cara falou? Cita o cara. Outra coisa, cuidado com a citação indireta. Você leu lá meu livro, leu um capítulo do meu livro, auxílio doença parental, pra lá. Entendeu e vai falar o que você leu ali com as suas palavras. Isso chama-se citação indireta. Não foi você que pensou naquilo. Está usando o pensamento de outra pessoa. Então tem que citar também. Ah, não, eu falei com as minhas próprias palavras. Não foi você que pensou. Tá? Outro detalhe. Na monografia, e isso é assim até o doutorado, na monografia da especialização, vocês não pensam nada. Então não tem lá, eu acho que... Né? Começa assim, a desaposentação é possível porque... É um trabalho científico, você está pesquisando para ver se ela é possível. Então, o único momento que você vai achar alguma coisa na sua monografia é aonde? Na conclusão. Então, você faz a pesquisa indo para sim, para não e para talvez, e a conclusão pode ser uma conclusão positiva, negativa, ou não ter conclusão, ser inconclusivo. Muitos artigos e monografias são inconclusivas. Tá? Tomar cuidado com isso aí, porque senão vai ter problema lá na frente, vai ter problema grave. Né? Isso aqui vai estar lá no manual do Legale. Tá? Isso aqui está lá, vocês estiveram com o Ronilson, isso aqui vai estar lá também. Eu só quero especial atenção, né? Aqui, ó, aqui, quem for colocar isso aqui, que não é obrigatório, que é a folha do examinador, lá no manual do Legale tem 3 nomes. Não tem 3 pessoas, porque não tem banca o Legale. Só tem um orientador, então coloca só um. Porque eu já dou a nota aqui. Tá? Beleza? E aí, projeto de pesquisa apresentado como requisito para obtenção do título de especialista em Seguridade Social. O título não é de direito previdenciário, porque vocês tiveram saúde, assistência e previdência, então é Seguridade Social. O pessoal da nova pós vai ser de Seguridade Social e Prática Previdenciária, porque agora deu uma separada e ganhou mais uma carga horária de prática. Então mudou o programa. Posso só fazer agradecimento? Pode. Agradece quem você quiser. Não tem problema. Tá? Quer colocar uma frase de efeito? Pode colocar, só não coloca essa aqui que eu coloquei na época, em 2008, que eu fiz o mestrado, e meu orientador, na minha pré-banca, quase me matou. Eu coloquei, o meu único crime é ser mais inteligente que você, algo que você nunca perdoará. Agora eu sei porque você me odeia tanto. Pronto. Me ferrei. Tá? Então, cuidado com isso. Né? Porque tem coisa que você coloca, acha que o cara não vai ler, e o cara leu. E sentou... Na pré-banca, porque a gente faz uma pré-banca antes da banca. Quem me derrubou não foi os professores convidados, foi o meu orientador. Mais ou menos. Mas babaquice de gente jovem, né? Não, mas o que aconteceu é porque na pré-banca de qualificação, que foi isso aqui, né? Ele zoou toda a minha tese de mestrado e eu estava já com o doutorado engatilhado e estava saindo do Brasil para fazer o doutorado, certo? Um embutido no outro. E aí, de fora do Brasil, eu tive que redigir totalmente a tese de mestrado inteirinha, a dissertação do mestrado inteirinha, em 30 dias. E aí, quando eu voltei do doutorado, eu já voltei apresentando. Aí foi bem complicado. Então. Hã? Não devia ter mexido com quem estava quieto, né? Burrice. Mas a gente aprende com os erros, faz parte. É que eu achei bonita a frase. O resumo tem que ter? Tem. Tá? Cuidado para não fazer um resumo muito grande. Então, o resumo tem que ter, não tem jeito. Né? No artigo
No artigo não, mas no artigo vai ter que ter as palavras-chave, que é como é localizado. Porque a hora que ele for publicado, o júri vai falar de marketing jurídico. Eu estou procurando num Google da vida, vou colocar palavras de busca. Marketing jurídico, marketing para advogado, propaganda para advogado, e lá no do trabalho do Júlio, que provavelmente vai ser publicado, às vezes, numa revista física e também numa revista virtual, porque é assim que hoje funciona, vai ser fácil de localizar. Né? O localizador desses sistemas de busca vão buscar as palavras-chave, né? As keywords. Então, colocar lá as palavras-chave aí importantes. Cuidado aqui no resumo, né? Para não ficar muito extenso. Para quem for fazer tanto o artigo quanto a monografia, não é obrigatório fazer em língua estrangeira, não é. Não é, você pode fazer em inglês, espanhol, alemão, francês, né? Não é obrigatório. Eu acho importante porque muitas vezes seu trabalho é visto em outro lugar e ele é utilizado em outros lugares, tá? Então, né, é interessante, se você puder fazer, faça. Até porque algumas revistas, se você não fizer, ela não aceita. Então, por exemplo, acho que a RT, ela pede o resumo e o abstract. Aí, né, nesse tem. Tá? Então, você vai adaptar o seu artigo às regras da BNT, mas também às regras da revista que você está mandando. Não tem jeito. Porque o cara, às vezes, ele manda para você assim, ó, doutor, tudo bem, seu artigo está bacana, só que eu quero tudo em espaçamento simples. Para poder caber na revista. Aí você tem que mudar toda a formatação. Para mim, você vai entregar no formato ABNT, mas você mandou para a revista do jeito que ele quer. Tá? Entenderam? Beleza? Aí o sumário, para quem for fazer a mono, né? O artigo não vai ter sumário, normalmente não tem, pode ter, mas normalmente não tem, né? Se tiver também não é nenhum impeditivo. Né? Carlos, o meu artigo, ele deu 15 laudas. Pô, a revista aceitou 15 laudas? Aceitou? Beleza, tudo bem. É de 8 a 12. Mas passar um pouquinho, não tem problema. Não vai ser isso que vai ser impedido. Não pode ser menos que 8. Aí também não dá. Tá? Aí já complica. Né? E aí, para quem for fazer monografia, não precisa colocar desse jeito. Eu faço as minhas monografias, sempre fiz assim, porque é o padrão ABNT, que a gente aprende, fica mais fácil de fazer. Né? Que é o problema, o objetivo geral e o objetivo específico. Você sempre começa qualquer trabalho científico com um problema. O que o seu trabalho quer resolver? Faz uma pergunta. Você parte da pergunta e vai buscar a resposta. Porque se você já chegar com a resposta, não é trabalho científico. Já tem a resposta, não é trabalho científico. Porque aqui não é um livro, né, não é um texto jurídico padrão, é um artigo científico ou uma monografia. Então, faça uma pergunta. O que você quer responder? Tá? Vamos ver se tem objetivo geral, objetivo específico. Pode ser que sim, pode ser que não. Vão delimitar o estudo, que é uma coisa que não fazem. Né? Por exemplo, você pega lá e coloca lá, do regime geral de previdência social. E escreve 60 páginas. Como? Tem que ser no mínimo uns 4, 5 tomos de 500 páginas. Não, porque não dá. Então, procurar delimitar. Né? Da aposentadoria especial, é muito grande. Da aposentadoria especial no regime próprio, já é grande também. Né? Da aposentadoria especial no regime próprio do servidor público civil da União. Opa, já vai delimitando. Mas qual metalúrgico? Você vai ter que falar de todos. Então, você pode falar, tem gente que faz, da aposentadoria especial na área de metalurgia, sei lá, o fresador. Entendeu? Uma que é bacana, que o STF acabou de... O STF não, a TV Justiça acabou de colocar uma notícia, um vídeo bem legal, que é do direito à aposentadoria especial e à insalubridade nos frigoríficos.
Um vídeo bem bacana, bem legal. E muda, inclusive, o julgamento do Supremo. O vídeo mostra claramente que a atividade, todo frigorífico, é totalmente insalubre. Os caras perdendo, Júlio, membros por conta do frio intenso. Mas não é 80% das pessoas que trabalham no frigorífico, linha de produção, tem problema de saúde, 80%. Os 20% que não tem é o pessoal de escritório. E a reportagem quem fez foi a própria TV Justiça. Olha que legal. É novinha, saiu agora. Não sei se vocês viram. Até o rapaz colocou no meu Face, porque eu dei aula sobre isso, ele colocou no Face o link. Bem legal. Depois dá uma olhada lá. Tá? Relevância e organização. Quer fazer do jeito certo? Né? Muitos aqui vão querer fazer um mestrado, depois um doutorado, o MBA. Faz o cronograma, gente. Faz cronograma. Se não fizer cronograma, vai dar o último dia do prazo e você vai vir pedir mais prazo. Faz o cronograma, quem está começando a fazer agora, ou mesmo quem já está, faz um cronograma, né? Vou buscar, de tanto a tanto, vou buscar o material, de tanto a tanto vou separar o material, de tanto a tanto vou sentar para fazer, né? Coloca tudo no cronograma, dia tal vou na biblioteca da USP, dia tal coloca no cronograma, e segue o cronograma, como se fosse prazo, para nós tem que falar como se fosse prazo, e aí você vai ver que funciona. Né? Funciona, não tem jeito. Né? E a parte mais importante, tanto do trabalho monográfico quanto do artigo, é isso aqui, ó. Revisão de literatura. Tá? Como eu falei, vocês não pensam nada, então vocês vão ter que se apoiar no que outras pessoas já falaram. Segundo Savares, segundo... como é que fala na sua área lá? Dá um nome aí de... Kotler, tá? Vai ter que ir citando. E lá na sua conclusão você... Aí sim, você está livre para você falar o que você quiser. Não concordo, acho que não é isso. Né? Mas aí você tem elementos para estar falando. Então, a revisão de literatura é aquilo que a gente aprendia a fazer antigamente na faculdade. Né? O professor ensinava a fazer a revisão de literatura, porque hoje como é que as pessoas fazem trabalhos monográficos de mestrado e de doutorado e mesmo monografias? Eles sentam, vou fazer minha monografia, senta, espalha um monte de livro, entra na internet e começa a fazer. Isso não é pesquisa. Né? O jeito certo de fazer é você ir lendo, buscando o material, né? E ir separando, né? Como a gente aprendia antigamente na faculdade, né? Fazer o apostilamento, que chamava. Você ia apostilando. Aí, a hora que você sentava para fazer, você já sabia onde estava tudo. Aqui fala disso, ali fala daquilo, tudo separadinho. Então, façam isso na revisão de literatura. Beleza? Tranquilo? Fácil? Tá? Não é fácil? Não, eu estou repetindo o que o Ronilson deve ter dado para vocês. Né? Bem tranquilinho. Né? Não vai ser o impeditivo aí de nota para vocês, mas ela vai tirar alguns pontos aí. Né? Não cumpriu, não fez nada. Né? Aqui, ó, outro ponto importante. Então, espaçamento duplo, título, espaçamento duplo, ok? Espaçamento 1,5, aqui está Arial 12. Tudo bem? Citação. Fiz citação? Tem mais que 3 linhas? Tem. Então, ela vai ter que ser uma citação com recuo. O que caiu? Não tem mais aspas. O próprio recuo já está dando destaque, então não usa mais aspas, tá? Nenhuma citação usa mais aspas, não tem mais aspas. A hora que eu coloco o Philip, ano, página, 2 pontos, e puxo aqui, até o 4, né? Não precisa de aspas. E aqui percebam, ó, espaçamento simples. Eu reduzi a letra em 1 ponto, então 12, 11, né? E espaçamento simples. Se tiver até 3 linhas, podem continuar aqui. Posso fazer
Não, vai depender, ela tem que, ó, presta atenção num detalhe. Ela tem que ficar harmônica. Você está entendendo? Então, quando eu estou fazendo uma Arial 12 e eu coloco uma Arial 10, fica muito pequena. Se eu estiver fazendo numa Times... Não, se eu estiver fazendo na Times, aí 12 para 10 ainda dá para ver. Mas na Arial é melhor fazer 12 e 11. Tá? Quando a gente quer fazer o jeito certo, mesmo você faz na Times 14 e 12. Se for usar Times, é 14 e 12, normalmente, que eles usam. Né? A Arial é um pouquinho maior do que a Times. Tá? Então, cuidado aí, mas tem que ficar harmônico, não vai ficar aquela letrinha. Você meter uma 10 ali, vai ficar um negócio muito pequenininho de ler na Times. Oi? Entre os parágrafos, aqui tá 1,5 também. Só aqui, ó, aqui é duplo. Só aqui. Não, normal, tá? Normal, sem problema nenhum, tranquilo. É 1,5, então normal. Dá 1,5. Preste atenção num detalhe. Entrem na sua página do Word e formate ela. A primeira, vou dar uma dica para vocês de quem fez 2 pós, um mestrado e um doutorado. Não vão, depois do trabalho pronto, tentar formatar. Aí vocês vão ver o que acontece. É um inferno na Terra, é um inferno, porque não entra a formatação, você perde um tempo lascado tentando formatar, aí você formata na mão, mas daí a hora que você vai ver, a página que estava aqui, a escrita aqui foi lá para baixo, você não consegue colocar ela. O certo é você formatar ela na primeira página e começar todo o texto já formatado. O Word dá essa opção, ele tem lá título, subtítulo, espaçamento, ele já vai fazer tudo isso. Então, se você pega a regrinha da BNT e vai seguindo e colocando lá, na primeira página de formatação, todo o texto já sai formatado, todo o texto. Não, o sumário também. Você tem um comando para você dar no Windows, no Mac deve ter também, né? Mas no Windows, que a hora que você coloca o título aqui, o título já entra no sumário. Entenderam? E é super simples isso. Você coloca o título e ele já vai ler título e subtítulo como 1.1, depois 1.1. Ele já lança. Tá? Putz, não sei fazer, Carlão, não sei fazer. Entra no YouTube e coloca lá, como formatar uma página para monografia no Word. Pronto, vai aparecer, mas é verdade, vai aparecer um monte de vídeo. Aí beleza, você diminui a caixinha, né? Senão o cara também não consegue ver o vídeo e fazer, né? Você diminui a caixinha, e o cara vai falando, você vai. Pronto, facião, não é? Tranquilo. E tem sites também que ensinam a fazer. Tem sites também que ensinam vocês a fazer isso. Agora, quer comprar um livro bom, né, para monografia, compra Risato Nunes. Professor antigo aí de monografia, mas compra o Risato Nunes atual, tá? Não vai usar o Risato Nunes de 2013, 2012, porque a regra BNT ela muda constantemente. Tudo bem? Ou faz o caminho mais fácil, mas mais custoso. Termina a monografia, tem um monte de site, um monte de gente que faz o quê? Formatação de monografia. Você manda o arquivo para ele, paga X real lá para ele, e ele manda o seu trabalho formatado para você. Mas é uma bobeira, porque você perde 10 minutos no YouTube e você aprende a formatar. É muito bobo. É muito bobo. Certo? Não precisa. Tá? Outra questão técnica. Ou a citação vai ser no corpo do texto, ou ela vai ser em rodapé. Não pode ser nos dois. Se eu escolhi aqui, vai o texto inteiro assim. Não é livro, tá? A gente tem uma confusão com livro, para nós da área jurídica, principalmente, para o pessoal das outras áreas não, mas para a área jurídica a gente tem uma confusão. A gente toma isso como livro, e o livro o cara pode escrever do jeito que ele quiser, o trabalho é dele, ele faz do jeito que ele quiser o livro, e toma isso aqui como petição.
Então, cuidado com usar caixa alta. O cara que dá destaque no trabalho, ele mete caixa alta. Caixa alta em trabalho proibido. Quer dar destaque? Itálico. Destaque é itálico, não tem caixa alta. O cara mete lá. Pá! Não. Negrita ainda sobrinha. Pá! Não, mas é um monte assim. Um monte vem assim. Não pode. Tá? Beleza? Então, ou aqui, ó. Ou aqui. Ou nota de rodapé. Eu particularmente prefiro aqui, no corpo do texto. Eu, Carlos. Tá? Eu prefiro aqui. Eu acho que vocês podem usar aqui e nota de rodapé aquela informação extra que você quer colocar, mas não acho que ela é tão pertinente para fazer parte do texto. Né? Aí você coloca em nota de rodapé. Eu acho isso. Tá? Mas aí é com vocês, vocês escolhem. Não, eu prefiro fazer em nota de rodapé. Então, né? A gente hoje nos livros, eu no meu livro, eu faço em nota de rodapé. Porque fica esteticamente melhor. Né? Fica esteticamente melhor. Mas, para trabalho monográfico, assim. Eu não sei se no manual do Legale tem, mas nas regras da BNT, e o Ronilson deve ter falado, tem como vocês citarem aulas, texto de jornais, tá? Documentários. Então, tudo pode ser citado. Então, vi uma aula do Rodrigo, que você tirou determinada coisa lá da aula do Rodrigo. Tem como citar a aula do Rodrigo. Uma reportagem do jornal, tem como citar também. Tá? Uma entrevista, sem problema nenhum. Tá? Preferencialmente, tanto para a monografia e para os artigos, a gente dá preferência para não usar esse tipo de texto, né? Porque ele tem conteúdo duvidoso, é a minha opinião sobre determinado assunto. A mesma coisa vale para os livros é a opinião do autor sobre determinado assunto. Então, o mais legal para vocês usarem são as dissertações e tese de doutorado, que aí são trabalhos de pesquisa. O cara pesquisou para falar aquilo, ele não saiu falando. Tá? Aonde vocês vão achar? Vocês vão ter lá o banco de teses da USP, banco de teses da PUC, o Google escolar, que agora é Google Acadêmico, eu acho. Né? Banco de dados Cielo, Dédalus. Tem um monte aí. Tudo isso aqui é site científico. Tá? O da USP tem texto que é liberado e texto não liberado. O texto não liberado, normalmente eles pedem para você fazer um mini cadastro e mandar esse mini cadastro, daí depois eles liberam o texto para você. Então tem uma certa segurança. Né? Então normalmente você vê lá a resenha, gostou? Aí você manda o e-mail e manda o texto para você, normalmente em formato PDF travadão lá, cheio de coisa para você não... Porque teve um aluno aqui nosso, ele entregou a monografia e eu corrigi a monografia dele em casa, dei 10. Falei, pô, mas esse cara nunca foi uma sumidade assim, escreveu esse texto complexo, caramba, né, me surpreendeu, né? Beleza. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Aí eu pedi para minha filha me ajudar a ir colocando na caixa e vendo se eu tinha dado nota. Aí ela colocando na caixa e vendo se eu tinha dado nota, no que ela folheia essa monografia, tinha lá um USP 2008, 2005, numa folha. Ele pegou a monografia inteira do cara da USP e... Porque daí eu entrei no banco de teses, porque a gente tem um programinha, né, de plágio que a gente usa. Tem um programinha de plágio que a gente coloca, ele vai direto. Né? Aí pronto, 0. Né? De 10 foi para 0. Bem pouco, cara. Bem pouco num capítulo interessante, ou para criar uma posição, porque a jurisprudência também é muito mutável, muito mutante. Você usar isso num texto científico não é tão legal, entendeu? É muito comum, é esse vício que a gente tem, de colocar muita jurisprudência pensando que é uma petição. Não é. Você tem que tornar o artigo ou a monografia atrativo. O cara tem que ter vontade de ler o seu texto.
É igual você, quando você pega uma petição cheia de jurisprudência, o que você faz? Você não lê, você bate o olho nela e pronto. A mesma coisa que o cara vai fazer. Então o texto tem que ser agradável, tem que ser uma... E procurar fazer uma coisa que a CAPES está batendo há muito tempo, e o MEC também. Sair da linguagem jurídica e ir para a linguagem contemporânea. Você tem que pensar que o seu texto pode ser lido tanto por uma criança, quanto por um adulto, quanto por um jurista, um médico, um psicólogo. Você tem que fazer o texto para a sociedade, entendeu? Que todo mundo entenda. Então, cuidado com esses termos que a gente usa no linguajar técnico jurídico, a não ser que sejam de suma importância, evitar colocar. Faz em linguagem contemporânea, o bom e velho português, não tem problema, né? Não precisa, né? Insta narrar que, não precisa colocar isso, né? Ab ovo, tem um monte assim, porque o cara pensa que está fazendo, né? Nem petição a gente usa mais isso, mas o cara continua colocando, né? Então cuidado, tá? Não é que vai tirar ponto de vocês, é que ela vai ficar um negócio que não tão bacana, não tão bonito de ver. Tá? Para o artigo, pelo menos 8 doutrinadores ou fontes de pesquisas, por artigo. Tá? Para a monografia, pelo menos 20. E não é muito, tá, gente? É bem pouco isso. É bem pouco. Não, mas é pouco, é sério que é pouco. Você viu uma coisa que o Savares falou. Aí depois do Savares, o Savares remeteu ao Carlos Alberto Pereira de Castro. O Carlos Alberto Pereira de Castro remeteu a Maria Helena Carreira Alvim, que remeteu a... Ali rapidinho você já tem 10 pessoas citando. É muito simples. Você usou lei, a lei também é citação. Então tem que citar a lei também, tá? Brasil, daquele jeito certinho, né? E sites, pegou de site, endereço completo, dia de acesso e hora de acesso. http://www.legale.com.br, mas aquele resto todo, tá? Acesso em 14/1/2015, às 19h30. Porque pode acontecer que às 19h40 aquele texto tenha sido alterado. Sem ter sido feito errado, o cara até altera o texto. Como a gente faz no Facebook, edita, né? Tá? Então, cuidado. Então, coloquem isso lá. Né? Mas isso vai colocar onde? Lá. E já indo lá para a questão das referências, né? Que aqui é mais uma pinceladinha do que o Ronilson já deu para vocês, não é referências bibliográficas, não é bibliografia, é só referências, tá? O que a gente chamava antigamente de bibliografia, hoje é só referência. Tranquilo? Professor, e essas referências, elas valem ali das 60 laudas ou não? Ela não é incluída como textual? Não, ela é incluída como textual. A referência é. Tudo que for pós-referência que não vai entrar, que são os anexos e apêndices. Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, esse aqui foi quando eu fiz meu doutorado, né? Meu doutorado, não, meu mestrado. Então, 2006, 2007, ó, eu coloquei tudo que eu ia e fui seguindo, porque senão não saía. Né? Tanto é que eu matei ele, as matérias todas, em 1 ano. Todos os créditos eu fiz em 1 ano. Deixei o outro só para fazer o trabalho já. Que normalmente não é assim que fazem, né? O cara faz os 2 anos os créditos, depois mais um tempo para fazer. Eu matei eles ali. Aí é com vocês, tá? Orçamento, se tiver, mas normalmente para vocês não tem, mas alguns vão comprar livro, é legal colocar para ver o custo real, quando você gastou, não é porque você vai comprando, né? Eu vejo o Júlio postou lá um monte de livro, né, Júlio? Você vai ver, você gastou ali R$1.000 de livro. Fala, putz grila, hein? 2.000, 3.000, 5.000 reais de livro. Transporte, né? Sobe e desce. Para você ver também aonde foi o dinheiro, para você ver quanto custou, para na hora de você dar o preço, você lembrar que aquilo custou aquilo. Não é? Porque você não tem nem noção.
né? Você não embute no preço todo o trabalho que você teve e o custo que você teve para chegar onde você está. Então, começa a colocar. Beleza? As considerações finais ou conclusão, como queiram, né? Normalmente a gente usa conclusão no artigo e considerações finais na monografia, né? Mas aí fica com vocês. E aqui as referências, ó, tá? Tranquilinho. Cuidado na referência. A referência é justificada só desse lado. Para vocês aí, à esquerda. Tudo bem? Não vai justificar a referência inteira. É justificado à esquerda. Então pode ver que aqui ela está toda, porque é o padrão ABNT que manda ser assim. Tudo bem? Não tem probleminha aí, né? E tranquilinho, não é fácil? Né? Detalhe, o prazo da monografia e o prazo do artigo, o prazo da monografia e o prazo do artigo são o mesmo. São 6 meses pós o último dia de aula. Então, 6 meses pós o último dia de aula. Tá? Certo? Muitos entregam a monografia até antes de acabar o curso. Pode ser que eu consiga fazer isso? Posso fazer. Né? Não, vou gastar os 6 meses. Tranquilo. Qual é o problema que a gente tem? Se passar os 6 meses. Normalmente eu aceito uma prorrogação de 30 dias. E aí tem um pagamento de multa de uma mensalidade. Tudo bem? Mais do que isso eu não aceito. Porque, na verdade, você vai ter aí virtualmente 6 meses mais 1 mês para fazer a monografia. Ou o artigo para vocês. Então, se o cara quiser, ele faz a monografia ou o artigo num final de semana. Pode não ficar excelente, mas que ele faz, ele faz. Né? Então, não tem como dar desculpa. Meu cachorro morreu, estou com muito serviço no escritório, minha mulher está no meu pé. Em 6 meses mais 1, não é possível que você não tenha arrumado aí pelo menos 48 horas para fazer um artigo. Não é possível. Não tem desculpa, não tem jeito. Né? O que acontece com a gente, infelizmente, é o descompromisso. Né? Então, não caiam nessa. Porque aí eu acho que é uma tremenda sacanagem. Você faz toda a pós, até quem não está usando, mas faz toda a pós, podia pegar o título, podia lá na frente vai precisar do título, e aí não consegue o título porque teve preguiça de fazer ou colocou como não prioridade. Isso aconteceu com um rapaz agora aqui, que ele não entregou a monografia no prazo correto, tinha dado prazo para ele a mais, ele também não entregou, e aí foi chamado para dar aula e precisava do título de especialista. E aí? Ô professor, me dá uma semana que eu faço. Não dá, mano. Não tem jeito. Você finalizou o seu curso em 2010, estamos em 2014 na época, não tem como. Não dá. Né? Não, tive um problemão, Carlos. Morreu minha mulher. Entendeu? Depois eu fiquei doente. Estou tomando conta, porque acontece, são mais de 5 mil alunos. Aí beleza, opa. Né? Tive um AVC. Eu não sei, acho que era na sala da Gláucia. Mas eu não sei, ou uma sala antes, uma moça, uma senhora que teve um câncer, um tumor no cérebro, e ela terminou o curso, fazendo as provas, fazendo quimioterapia inteirinha, careca, já usando lenço e tal, e entregou a monografia, foi uma das primeiras a entregar a monografia ainda. Então não tem desculpa. Né? E matar cachorro, gato, papagaio, também não vai adiantar muito não, hein? 30 dias a mais a gente dá, tranquilo. Carlos, era para entregar na sexta, só consegui pegar na gráfica na terça. Estourou um pouquinho. Tudo bem, ninguém vai ser tão radical assim. Né? Mas 30 dias o cara vai entregar 4 anos depois, aí perdeu o Playboy. Tá? Beleza? Então, só seguir as diquinhas do Ronilson. Problema, quem não veio na aula do Ronilson, né? Que muitos aí mataram, vão ter problema, estou sabendo. Né?
O cachorro morreu. Quantos cachorros você tinha? 29 mil cachorros. Né? Então, dá uma olhadinha, né? E aí usa o livrinho do Risato Nunes, dá uma pesquisadinha nas regrinhas da BNT, né? E usa o manual do Legale. Não é difícil, não é difícil. Né? Não é difícil. Beleza? Ah, pode perguntar. O artigo, a ordem é resumo, corpo e conclusão. Isso, só isso. Ele é entregue como? Em capa dura? Não. Presta para mim. Presta para mim, por favor. Obrigado. Pode ser entregue assim, ó, em espiral. Tá? O artigo não tem formalização. Para nós, o que vai interessar mais é que você encaminhe ele para uma publicação científica e ele seja aceito. Né? No nosso MBA, que também é artigo, a gente começou com o artigo no MBA, depois trouxe para pós. No MBA, a última turma teve 99,9% dos artigos publicados. Legal, né? Bacana. Eu acho que a turma do Marco também vai pelo mesmo caminho, então é bacana. Né? A nova turma que começa agora em março, que a gente está com 2 turmas cheias agora, também. A ideia é essa, porque você vai começando a fomentar material jurídico. E aí você pode pegar o gosto e começa a fazer um artigo por mês, que não é tão difícil. Entendeu? Não é nem tão complicado assim. Então pode entregar assim, ó. Uma via só. Normalmente o certo é você trazer 2 vias, ou trazer pelo menos a primeira folha para poder pegar o recibo, né? O protocolo, né? Não precisa do CD. Não, tá? Não precisa do CD, não. Porque o artigo é mais fácil para eu ver se é plagiado ou não. A monografia que é maiorzinha, aí dá um pouco mais de trabalho. Bom, e para finalizar, né, de forma total, nós vamos ter 3 encontros, tá? Então é um no começo, um no meio e um no final. Então, um no começo para você definir seu tema, um no meio para ver como é que você está trabalhando o tema, e no final já o trabalho totalmente pronto ou pré-pronto para a gente dar o ok final. Então são 3 encontros normalmente, tá? Sempre presenciais, 3 encontros presenciais. É obrigatório vocês virem em um só. Agora, não veio nos outros e entrega aquela caca, vai tomar a nota de caca. Né? Pode ficar abaixo, e a nota mínima para ser aprovado é 7. Beleza? Então, boa noite e até a próxima.